possível contar a minha ligação com o Assis. Posso dizer alguma coisa sobre o que penso do Assis como escritor, jornalista, cronista, mas, no entanto, não posso também deixar de lembrar uma outra coisa da nossa vida e de um percurso comum que começou, de facto, ao nível literário em revistas, em Coimbra e em jornais. Vou referir apenas algumas coisas interessantes. Por exemplo, esta. Eu comecei muito cedo nos jornais, tinha 13 anos, 14, e aos 18, no meu primeiro ano de Coimbra, já dirigia ou coordenava 2 páginas literárias no jornal da minha terra e outra em Fão, e pedi colaboração, claro, ao Assis. E a primeira coisa que publiquei do Assis foi um poema assinado por F. Doalho Rodrigues e dedicado a Fernando Assis Pacheco. Era um poema, como sabem, ele era de ascendência galega, tinha um avô galego, e então escreveu um poema dedicado a si próprio, em nome de um tal F. Doalho Rodrigues, que foi um dos seus pseudónimos. Eu não me lembro se ele voltou a escrever mais. O Assis era uma pessoa em Coimbra popular, esteve ligada também ao teatro, entre outras coisas, e foi chamado para a guerra, como muitos outros. E foi dos tantos amigos que eu tive na guerra, e alguns infelizmente que morreram, daqueles a quem a guerra de facto mais marcou para sempre e que tem uma grande presença na sua poesia. Aliás, não posso esquecer e sublinhar que o primeiro poema sobre a guerra colonial é do Fernando Assis Pacheco e de uma coleção que fizemos na Vértice, em cuja redação ambos, e o Manuel Alegre era o terceiro, entramos no mesmo dia e juntos. E depois fiquei só eu, porque o Manel foi também para a guerra, e fizemos na Vértice, essa revista era a Vértice, uma coleção de poesia chamada Cancioneiro Vértice, e que de certa forma pretendia prolongar a tradição do neorrealismo, que se reuniu em volta de uma coleção chamada Novo Cancioneiro. Nós fizemos essa coleção e o primeiro livro foi exatamente do Assis, chamado Cuidar dos Vivos, que aliás é um livro singularíssimo, em que desde o início ele afirma a sua voz. Ele tinha publicado alguns poemas, designadamente uma revista chamada Briosa e na Via Latina, de que eu fui chefe de redação. Tinha mais algumas influências, sobretudo certos poetas alemães. Ele é formado em filologia germânica, mas o Cuidar dos Vivos denota logo uma voz singularíssima. E tem um apêndice, era aí que eu queria chegar, não vou entrar agora em coisas muito literárias, é que já o Assis deixou, ou o pai dele depois o entregou, o livro quando ele estava na guerra, e ele mandou-nos de lá, da zona de Ambongongo, onde esteve, 2 poemas que ainda foram incluídos no livro como apêndice e que são, por isso, o livro saiu em 63, que eu saiba, os primeiros poemas sobre a guerra colonial. E que um dos quais, sobretudo, é um soneto. Um soneto começa a um veneno em mim que me envenena, um rio que não corre, um arrepio, e etc. E é um dos poemas que durante muitos anos em que eu andei pela pátria a dizer poesia, que ainda hoje muito mais raramente acontece, eu digo sempre, porque é um dos grandes poemas da nossa língua e até historicamente. Depois nós tivemos, para lembrar, tivemos juntos, desde o primeiro programa da televisão literária, fomos os 2 que o fizemos em conjunto, o Escrever a Lutar. Aliás, são um país em que as televisões são, ou nesse caso havia só uma, muito distraídas. É que pode ter desperdiçado um talento extraordinário nessa perspectiva como era dele. E que, aliás, se viu no célebre concurso da Cornélia. Mas fizemos esse programa, o Escrever a Lutar, estivemos juntos no jornal de letras, quer dizer, trabalhámos até aos seus últimos momentos. E, portanto, também pude acompanhar e tive o grande gosto e tristeza na parte final de acompanhar essa sua fase final da vida, que, aliás, ao nível poético, se concretiza também nos poemas da Respiração Assistida, que são poemas absolutamente extraordinários.
Depois, entre outras coisas passando, estivemos juntos no Diário de Lisboa, onde tivemos, de facto, como o Mário já disse, a sorte de ter uma equipe excepcional e que contribuiu para modificar alguma coisa o jornalismo português e, sobretudo, para o que aqui me interessa, para aqui interessa no seguinte: trazer para o jornalismo a crónica como género específico. A crónica é um género que no Brasil tem uma extraordinária presença e uma extraordinária importância. Há cronistas fantásticos no Brasil, em grande número, e alguns que eu considero grandes escritores da língua portuguesa, sendo só cronistas, que o exemplo mais acabado será o Rubem Braga. E nós, depois de umas mudanças que houve no Diário de Lisboa, introduzimos de facto a crónica. E o Assis era de facto, e aí o revelou, começou a revelar de forma mais nítida, um extraordinário cronista. Um extraordinário cronista em vários domínios, designadamente aquele que o Mário referiu. Assis de facto adorava o seu copo, o seu petisco, etc. E eu digo que não haverá na literatura mundial ninguém que a partir de um caldinho de camarão, que custava ao tempo 15 tostões, e do seu copo ali no seu João em frente, fosse capaz de fazer uma crónica, e uma crónica com sabor, com um estilo absolutamente único. Aliás, eu costumo dizer que é surpreendente que neste país, cada vez mais há teses académicas, doutoramentos, etc., ainda não há uma tese universitária sobre a prosa do Assis, sobre o estilo da prosa do Assis. Porque qualquer coisa que o Assis escreve é absolutamente inconfundível. Absolutamente. Nós, a certa altura, ele de facto gostava muito de futebol e gostava de crónica, e a certa altura tivemos no jornal uma coisa que era feita por ele com outro pseudónimo, chamado o Quimpião, e até independentemente do Quimpião, entendemos, o jornal era semanário, tinha leitores lá fora, imigrantes, seria talvez interessante darmos semanalmente os resultados dos desafios de futebol, com umas pequenas notas. O Assis fazia aquilo, se nem era assinado, aliás fazia, se não me engano, até a proposta foi dele e sugestão, embora depois ele se queixasse muito de fazer, porque o Assis, nestas coisas de Portugal, era um bocado rabulista, não é? Queixava-se das coisas que ele próprio gostava de fazer e algumas que ele próprio propunha fazer. Depois queixava-se, só faço merdas e tal. Eram coisas que ele adorava, estar com o dedo a escrever aquilo, adorava, mas depois queixava-se. Mas a gente não levava isso de peito. E essa qualidade de prosa do Assis está ao nível da sua poesia, não é? Aliás, muitas vezes acho que se pode falar da prosa da poesia do Assis, porque a sua poesia tem algum pendor narrativo, sem nunca ser retórico, é uma das suas características extraordinárias. Eu acho que o Assis é, de facto, dos grandes poetas portugueses, é um cronista único, dos grandes e raros cronistas portugueses, fez estas crónicas para o Mário e para o Record, que são também crónicas com algo diferente neste sentido. São crónicas da memória. Ele não era tanto um cronista da memória, que ao mesmo tempo, obviamente, é uma memória ficcionada. Enfim, por todas as razões, e também como seu amigo, fico muito contente com esta edição. São crónicas muito bem lidas, crónicas muito divertidas, de facto de um excelente cronista e escritor. E o que espero é que elas chamem a atenção para a necessidade de se editarem e se publicarem essas outras, pelo menos antologias, da outra obra jornalística, cronística dele. Será um crime se isso não acontecer.